Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio estático e dinâmico. Bom, no caso aqui, primeiramente a gente vai considerar um ponto material. Como assim? Mesmo que o nosso corpo aqui, nosso objeto, nosso corpo tenha uma extensão, no primeiro momento a gente vai considerar um ponto material, como se todo esse corpo pudesse concentrar num ponto. Ou seja, todas as forças que vão atuar nesse corpo, a gente vai considerar atuando nesse ponto, então, certo? Quando a gente fala que o nosso corpo, então, é um ponto material, fica mais fácil de analisar os nossos problemas. Então, vamos imaginar aqui essa pessoinha em cima dessa corda, e aí vai ter uma tensão para cá, e outra tensão para cá e o peso dela para cá, certo? Essas são as forças aqui que vão atuar nessa pessoa. A ideia aqui do equilíbrio é justamente quando a força resultante é zero, ou seja, ou o meu ponto material está em movimento constante, né? Porque quando a força resultante é zero, quer dizer que a gente não tem aceleração. Então a gente pode estar em movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Então, mesmo assim, eu estaria num equilíbrio. É um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Agora, se esse meu ponto material está em repouso, a minha força resultante também é zero e, no caso, o equilíbrio é chamado de equilíbrio estático. As forças resultantes serem zero significa que as forças resultantes em x e as forças resultantes, o somatório das forças em x e o somatório das forças em y tem que ser zero. Então, supondo aqui uma análise bem simples das forças de tração que existem aqui, o que acontece? Essa primeira tração, por exemplo, ela vai ser decomposta no eixo x e também vai ser decomposta no eixo y, certo? E aí o que acontece? A ideia aqui também vai ter uma decomposição em x e uma decomposição em y. O somatório das forças, ou seja, aqui em y vai ter o meu T1y, meu T2y e meu peso. O somatório dessas forças tem que dar zero. E em x a mesma coisa. Aí em x eu vou ter T1x e T2x. E o somatório dessas forças tem que dar zero para que o equilíbrio aconteça. Tudo bem? Bom, dentro desse estudo todo, a gente também vê o conceito de centro de massa. Então, o centro de massa é como se toda a nossa massa pudesse se concentrar num único ponto, num centro. Por exemplo, se a gente tiver um sólido aqui que ele tem a massa muito bem distribuída, o centro de massa dele vai ser exatamente bem no meio dele, tudo bem? Agora, se a gente pensa numa série de pontos materiais, assim, a ideia por exemplo, se esse ponto tem um ponto 1 aqui, que eu vou ter uma massa associada a esse ponto e as coordenadas desse ponto. Para eu achar o centro de massa desse conjunto de pontos aqui, é só eu achar o centro de massa em x e depois o centro de massa em y. Como é que a gente faz isso? Bom, cada ponto então tem uma coordenada em x e em y, e cada ponto vai ter uma massa associada, certo? Então, meu centro de massa em x, ele é dado por m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 mais... E daí por diante, mn, xn. E para eu achar o meu centro de massa em y, eu faço a mesma coisa. E aí o meu centro de massa vai ser dado então pelas coordenadas de xcm e ycm, tudo bem? Dito isso, vamos trabalhar agora a noção de torque. Bom, vocês já devem ter ouvido falar isso. Torque também é chamado de momento, momento de uma força, momento angular. E o que acontece? É a relação entre o efeito produzido em uma rotação e uma força aplicada e a distância do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação. Então, o torque tem a ver com o efeito que vai ser produzido aqui de rotação quando eu aplico uma força que tem uma dada distância do meu eixo de rotação, do meu centro aqui de rotação. Tudo bem? E aí o que acontece? Por exemplo, aqui nessa chave, aqui tem o O. O meu momento, e aqui eu estou aplicando uma força a uma distância d de O. O meu momento, o meu torque vai ser dado pelo produto entre essa minha força e a distância do eixo de rotação aqui, tá? Então, o movimento de rotação ele é sempre em torno desse ponto O aqui, no caso dessa ferramenta. A gente vai ver daqui a pouco uns tipos de alavancas, máquinas simples que a gente chama, que isso vai ficar um pouco mais claro nessa relação aí do torque. Agora, como a gente estava vendo sobre o equilíbrio em ponto material. O equilíbrio, nas condições de equilíbrio para um corpo extenso, ou seja, se eu considerar um corpo que tem uma extensão, não é mais um ponto, são duas condições de equilíbrio. A primeira, a resultante de todas essas forças, ela tem que ser nula, tá? Para esse equilíbrio acontecer. Então, pensando na resultante. Então, é que nem a gente estava vendo lá anteriormente,
a resultante em x tem que ser zero e a resultante em x tem que ser zero também. Aqui, a resultante de todas as forças tem que ser nula. E outra condição de equilíbrio é que o somatório, né, desses meus momentos, desse meu torque, que o torque é dado pela força vezes a distância, o somatório dos meus momentos também tem que ser zero. E aí, no caso do equilíbrio, eu não vou ter nenhum movimento de rotação, tudo bem? Dentro desse estudo, uma coisa bem interessante são as máquinas simples, que basicamente são aí ferramentas e dispositivos com os quais eu consigo obter uma força de grande intensidade aplicando forças de menores intensidades, tá? São coisas que vieram aí para auxiliar na engenharia, enfim, são conceitos da física que foram aplicados aí para criar essas ferramentas e máquinas que de alguma maneira facilitam o nosso trabalho humano aí, né? Então, por exemplo, aqui no caso das polias, outra coisa, né? As máquinas simples, elas funcionam muito com essa ideia de sempre estar mudando a direção e o sentido da força para que essa força que a gente vai gerar, né, que a gente vai obter de maior intensidade, através de uma força de menor intensidade, ela acontece justamente com essa ideia de mudança de direção e sentido da força. Eu vou explicar aqui melhor na polia. A polia, então, a gente tem aqui, no caso, uma polia fixa e duas polias móveis, né? Elas não estão fixas lá em cima, elas estão conectadas uma na outra. A polia fixa, ela tem a função só de mudar a direção da minha força, certo? As polias móveis, elas dividem a força ao meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas polias móveis e uma polia fixa. O que acontece? Se eu tenho um peso P aqui, a função da polia é dividir esse peso em dois, para que quando eu for puxar esse peso através dessas polias, quando eu quero puxar um dado peso que é muito grande para mim, eu quero fazer uma força menor do que o próprio peso, eu vou usar as polias. Então, essa é a utilidade dela. O que acontece? Esse peso ele se divide em dois. Ele chega aqui, ele vem P sobre 2 para cá e P sobre 2 para cá. Chega nessa outra polia, divide em 2 de novo. Então, vai ficar P sobre 4 para cá e P sobre 4 para cá. Ou seja, para eu puxar esse meu peso P com uma força F, eu tenho que fazer uma força F que vai equivaler a 1/4 desse meu P. E esse valor, né, da força que eu vou obter, que eu vou ter que fazer, ele é dado justamente pelo número de polias número de polias móveis aqui no caso. Então, a força que eu vou ter que aplicar para levantar um dado peso P, né, ela vai ser P sobre 2 vezes elevado a N. N sendo o número de polias, então. Então, a polia ela é bastante útil nesse sentido, que eu quero levantar uma coisa que é muito mais pesada do que eu posso fazer de força. Então, eu coloco polias ali que vão dividindo essa força até que eu possa puxar aqui esse mesmo peso P com uma força que equivale a 1/4 desse peso, certo? Ok. Dentro das máquinas simples, a gente também tem as alavancas. As alavancas nada mais são do que uma barra rígida, né, que vai gerar em torno de um apoio, certo? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de apoio. E a gente tem 3 grandes grupos aí de alavancas. A alavanca interfixa, interresistente e interpotente. A interfixa é uma alavanca do tipo que eu tenho o meu ponto de apoio entre a minha resistência aqui, né? Então, supondo que tenha uma pedra para eu levantar aqui. Eu vou aplicar uma força para cá para levantar essa pedra para cá, mas a pedra está resistindo para baixo, certo? Então, aqui, esse meu vetor R, ele representa a resistência desse corpo que está sendo colocado em dado lugar aqui dessa barra. A alavanca interfixa, ela é do tipo que o meu ponto de apoio vai estar entre a resistência e a minha força e o meu esforço, certo? Então, como exemplo desse tipo de alavanca, a gente tem o alicate, a tesoura, que é uma associação de 2 alavancas, certo? Agora, a alavanca interresistente, a carga, né, a minha resistência, a minha carga, ela vai estar entre o ponto de apoio e o esforço que eu vou ter que fazer, certo? E um tipo de alavanca que usa esse princípio aqui, que está dentro desse princípio, é o carrinho de mão, é o espremedor de limão, enfim. Aí tem também a alavanca que a gente chama de interpotente, que agora o nosso ponto de apoio, na verdade, o meu esforço, né, a minha força que eu vou ter que aplicar aí, ela está entre o meu ponto de apoio e esse meu peso, essa minha resistência, certo? Essa minha carga. E um exemplo desse tipo de
de alavanca é a vara de pescar, o pegador de macarrão e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a aula sobre equilíbrio, né, torque e máquina simples. Até a próxima. Obrigada.